Olá, meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde, graças a Deus. Então, vamos dar início a mais uma aulinha, certo? Nossa aula agora será de História. Então, peguem aí a apostila de História de vocês. Abram na página 44, para que vocês possam acompanhar juntamente aí com a tia a explicação, ok? Hoje nós vamos falar sobre a proclamação da República, certo? Que aconteceu, né? Essa data foi comemorada domingo passado, dia 15. Então, hoje vamos aprender um pouco mais sobre esse marco na história do nosso país, certo? Então, peguem aí a apostila e acompanhem junto comigo. A proclamação da República no Brasil ocorreu dia 15 de novembro de 1889 e foi assinada pelo primeiro presidente do país, Marechal Deodoro da Fonseca. Gente, ó, essa data aí, 1827 e 1892, foi a data que ele nasceu e a data que ele faleceu, certo? Então, ó, no dia 15 de novembro, né, nós comemoramos a proclamação da República, certo? Quem proclamou a República do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889. Olha quanto tempo faz que o nosso Brasil passou a ser uma república, certo? Mas o que significa isso, né? O Brasil ser uma república. Pessoal, porque foi o seguinte: antes de se tornar uma república, o nosso país, ele era um país monárquico, certo? Era uma monarquia. O que é o país monarquia? País monarquia é o país, né, em que quem governa é um rei ou uma rainha. Então, monarquia é um tipo de governo, certo? Em que o poder supremo está nas mãos de um rei ou uma rainha. Ou seja, quem governa o país é um rei ou a rainha. Esse reinado, ele é hereditário. Vai passando de pai para filho. Então, o rei governa, aí depois os filhos vão governando, e assim vai morrendo e vai passando de pai para filho. Ou seja, é hereditário, certo? Na monarquia, o governo ele é hereditário, passa de pai para filho. Então, até antes da proclamação da República, o nosso país, o Brasil, ele era um país monárquico. Ele vivia uma monarquia, certo? O nosso país, ele teve dois imperadores, que foram Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, antes de ser uma república, né, quem governava o nosso país era Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I. Então, quando Dom Pedro I voltou para Portugal, deixou aqui no Brasil seu filho Dom Pedro II governando o país, que naquela época ele ainda era uma criança, né, quando se tornou o imperador do nosso país, certo? Então, agora, o que é uma república, tia? República é o tipo de governo em que quem governa o país é um presidente que é eleito pelo voto popular. Ou seja, é eleito pelo povo, né? As pessoas votam para escolher os seus governantes, certo? Então, inclusive, né, aí já passamos a nossa eleição, certo? Para prefeito, não para presidente, ok? Então, ó, voltando. Monarquia é o tipo de governo em que quem governa o país é um rei ou uma rainha, certo? E a monarquia ela é hereditária, vai passando de pai para filho o poder. Já a república é o tipo de governo em que quem governa o país é um presidente, que são eleitos, né, pelo voto popular, ou seja, pelo voto do povo, né? Hoje em dia, né, depois do dia 15 de novembro de 1889, até hoje, o nosso país ele é uma república. Por quê? Quem governa ele é um presidente, certo? Quem é o atual presidente do nosso país hoje em dia? Jair Messias Bolsonaro, certo? Então, ele é quem é o presidente da República. Ele é quem governa o nosso país, ok? Então, agora eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Então, ó, em que dia comemoramos a proclamação da República? Dia 15
de novembro. Muito bem. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Marechal Deodoro da Fonseca. E foi ele também quem proclamou a República do nosso país, certo? Qual foi a data da proclamação da República? Dia 15 de novembro de 1889. Muito bem. O que é monarquia? Tipo de governo que quem governa é um rei ou uma rainha. O que é república? Tipo de governo que quem governa é um presidente. E esse presidente é eleito através de quê? Do voto do povo. Muito bem. Qual o nome do atual presidente do nosso país? Jair Messias Bolsonaro, né? Mais conhecido como Bolsonaro, certo? Quantos imperadores o nosso país já teve? 2. Quem foram? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Muito bem, certo? Então, meus amores, agora, ó, peguem aí a apostila, coloquem na página 45, que a tia vai explicar a atividade para vocês. Então, meus amores, ó, aí da página 45 tem a atividade para vocês realizarem, certo? Vamos lá que a tia vai explicar. Primeira questão. Em que data foi proclamada a República? Aí você vai marcar o X na alternativa certa. Letra A. A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. A proclamação da República aconteceu no dia 16 de novembro de 1888. A proclamação da República aconteceu no dia 17 de novembro de 1899. A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1887. Aí marca o X na resposta certa. 2. Quem proclamou a República do Brasil? Aí também você vai marcar o X, certo? Letra A. A República foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca. Letra B. A República foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca. Letra C. A República foi proclamada por Marechal Deodoro da Ponte Seca. Ou letra D. A República foi proclamada por General Deodoro da Ponte Seca. Terceira questão. Antes da proclamação da República, o regime de governo do Brasil era... Então, antes de ser república, antes de ser governada por um presidente, o Brasil ele era o quê? Ele era uma monarquia, ele era uma oligarquia, ele era uma pedofilia ou ele era uma aristocracia. Você vai marcar o X na resposta certa também, certo? Quarta questão. Explique o que é monarquia. Aí você vai lembrar aí do que a tia falou e vai colocar. O que é uma monarquia, certo? Quinta questão. Quais foram os 2 imperadores que governaram o Brasil? Letra A. Os 2 imperadores que governaram o Brasil foram Dom Pedro I e Dom Pedro II. Letra B. Os 2 imperadores que governaram o Brasil foram Dom Pedro II e Dom Pedro III. Letra C. Os 2 imperadores que governaram o Brasil foram Dom Pedro III e Dom Pedro VI. Ou letra D. Os 2 imperadores que governaram o Brasil foram Dom Pedro I e Dom Pedro VI. Sexta questão. Atualmente, o regime em que nós vivemos no Brasil é república ou monarquia? Então, você vai marcar o X também aí na questão número 6. Sétima questão. Explique o que é república. Oitava questão. Escreva o nome completo do primeiro presidente do Brasil, gente. Só que aí você não vai escrever, você vai marcar o X também, certo? Letra A. O nome do primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca, Vereador Deodoro da Fonseca, Governador Deodoro da Fonseca ou Comendador Deodoro da Fonseca, certo? Ó, pessoal, essa atividade só é para vocês fazerem até a questão número 8. Tá errado aí na apostila. Essa questão número 9 e a questão número 10 faz parte do assunto do Dia da Bandeira, certo? Ficou trocada aí. Então, não façam nem a questão número 9, nem a questão número 10. Somente até a 8ª questão, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!